página inicial ela é muito interessante, falando a respeito da nossa busca, né? A mensagem que Cristo nos dá, o que a gente está buscando. E foi incrível porque, deixa eu colocar o meu celular no silencioso, desculpa, eu acabei esquecendo, desculpa. E a gente vai estudando, vai fazendo uma série de coisas, eu estava vindo pensando nisso, mas poxa, estou envolvido em tal atividade, e no outro eu vou fazer um outro projeto esse ano, lá na Casa Espírita, e um outro projeto profissional, mas no fim das contas, o que a gente está buscando com cada coisa, né? É uma reflexão muito interessante que o Fonte Viva trouxe para a gente nessa noite. E o que a gente veio buscar aqui essa noite? O que será que a gente veio buscar nessa sexta-feira, de noitinha, palestra no Centro Espírita Caminho da Luz? O que a gente veio buscar? Jesus pergunta, né? Jesus quem pergunta, né? Voltando-se vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Interessante, né? Bem, viemos hoje buscar o Evangelho, né? Porque isso que a casa nos oferece, a doutrina espírita nos oferece o ensinamento do Evangelho para nos consolar, e eu estou aqui, de certa forma, como porta-voz dessa mensagem, né? Para mediar o diálogo em torno do Evangelho aqui. Então, como vocês já me conhecem, meu nome é Roque, eu sou trabalhador aqui do Centro Espírita Caminho da Luz, sou frequentador também, estudo aqui nessa casa, tenho muita alegria, aprendi e aprendo muito aqui nessa casa, estou mais focado voltado, né, mais para a área de educação espírita para a infância e para a mocidade, para os grupos mais adolescentes e mais infantis. E eu estou me apresentando aqui para vocês saberem um pouquinho de quem está falando, né? Porque a nossa fala ela é carregada muito também de quem a gente é, né? Assim como Kardec nos ensina que existe a influência do médium, né? Influência moral, influência também do médium, assim como a gente sabe que tem influência de Kardec na codificação espírita, também, né, tem influência daquele interlocutor aqui que fala em nome do Evangelho. Então, já que eu trabalho também nessa área de educação, esse espaço aqui é um espaço de diálogo, né? Eu estou trazendo aqui algumas informações do estudo, mas ele só vai se construir, o aprendizado só vai se construir para a gente se a gente fizer isso junto. Então, sintam-se à vontade para fazer possíveis intervenções. Se tiver alguma dúvida, se quiser acrescentar alguma coisa, ou se também quiser refutar, falar, olha, Roque, eu acho que eu não concordo muito não, eu não entendi isso direito, eu tenho um outro pensamento, também fiquem à vontade para a gente abrir o diálogo aqui. Porque a doutrina espírita ela é construída através de questionamentos, né, do pensamento racional. Enfim, o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro capítulo, isso para mim é uma novidade. É a primeira vez que eu vou falar, seja em qualquer estudo que seja, do primeiro capítulo, do primeiro item do Evangelho. Muito interessante. Vocês já devem ter estudado a introdução nas semanas anteriores, né? A gente já viu bastante coisa, principalmente em relação à nomenclatura. Eu estava pegando uma cola ali com a tia Sueli, ela falou que na semana passada vocês falaram sobre Sócrates e sobre Platão, né? A expositora veio falar aqui sobre essas informações, e agora a gente vai falar um pouquinho desse primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o não vim destruir a lei. Então, ele já começa falando, Kardec, como primeira proposta da sua obra, que vai tratar essencialmente na moral cristã, vai instituir a moral no viés da doutrina espírita, né? A gente já tinha o livro dos Espíritos, já tinha o livro dos Médiuns, agora está vindo o Evangelho segundo o Espiritismo para trazer um cunho de moral, de ensinamento moral para todo o conjunto de espíritos que se forma e revolucionar essa noção moral. Então, no primeiro momento, ele já está dizendo o seguinte: não vim destruir a lei. Essa fala de Jesus, né? O Kardec coloca como o primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo, não vim destruir. Para mim, soa como: olha, eu vim em paz. Eu não vim aqui levantar a espada para fazer guerra religiosa, como já vinha acontecendo ao longo da história até o século XIX, né? Muitas vezes
denominações, a gente pega a Guerra dos 100 Anos, entre católicos e protestantes, que durou muito mais que 100 anos, né? Dois grupos de cristãos que aprendiam, né? Estudavam os mesmos princípios filosóficos cristãos, no entanto, se guerreando. E, nesse momento, o Kardec já coloca no primeiro capítulo ali, não vim destruir a lei. Não que ele não vá confrontar os pensamentos dos outros companheiros cristãos, das outras denominações religiosas. Mas, para mim, Roque soa como um aviso de que a doutrina espírita não vem, naquele momento, levantar bandeira de guerra contra ninguém, mas vem, talvez, esclarecer. E, nesse primeiro momento, ele reforçou o que disse Jesus, né? Reforçou, de fato, que a frase é de Jesus. Né? Ele só coloca e dá ênfase, o que talvez, né, fosse motivo para dissensão, motivo para combate entre grupos religiosos diferentes, né? O medo de você ser derrubado, de alguém afetar a sua fé, né? Poxa, mas como é que você quer? Isso que é lei para mim, você está querendo destruir, né? Um diálogo entre religiões, e ele vem reforçar essa fala de Jesus. Não vem destruir a lei. Mas a gente precisa entender o que é a lei. Esse foi o pensamento de Saulo, né? Sim. Que depois entendeu que estava errado. Entendeu que, na verdade, Jesus não estava vindo naquele momento para destruir todo o conhecimento judaico que havia sido construído, né? E aí, no momento da revelação, que ele se torna Paulo, ele entende, de fato, que ele estava errado anteriormente. Perfeito, gente. Então, essa primeira parte vai falar das 3 revelações que a gente estuda na Casa Espírita. Quais são essas 3 revelações? Moisés. Jesus. Todo mundo junto. Jesus. Eu sou professor, gente. Vamos lá. Eu sou professor. Moisés, Jesus, Espiritismo. Legal. Moisés, Jesus e Espiritismo. Mas vamos tentar... vocês já se perguntaram por que esse termo revelação? Alguém já se perguntou? Ou a gente costuma falar meio. O que é esse termo, revelação? O nome já diz, revelar. Exatamente, né? É quando a gente coloca a foto aquele filme da Kodak, da Fuji, antigo, e coloca para revelar, não é isso? Ou então é aquele jogador revelação, né, do Campeonato Brasileiro, está jogando futebol, e é aquele cara que vem da base e ele se torna revelação no futebol, mete um monte de gols, não é isso? Também tem esse Esse desaparece depois. Esse depois desaparece, a revelação. Muito bem lembrado, gente. Algumas revelações desaparecem, né? Até as fotos que eram reveladas. Até da Kodak também já desapareceu. Da Kodak e da Fuji já passaram já, né? A revelação não passa mais no fogo. Então, a gente buscou no dicionário só para, né, a gente começar, quando a gente fala de 3 revelações, divulgação de um segredo, uma confidência. A gente vai vamos tentar ver essas definições associado a essa ideia de Moisés, Jesus e Espiritismo. É divulgação de um segredo, de uma confidência? O que Moisés trouxe era um segredo, o que Jesus trouxe era um segredo, o que o Espiritismo trouxe era um segredo, era uma confidência? Não, até porque o Sócrates já falava sobre isso. Né? Então já está todo mundo com a cola do encontro anterior. Né? A gente tem os precursores, né? que no Evangelho trata a questão de Sócrates, Platão, entre outros precursores, que já traziam esses princípios de amor e outros princípios que eram a lei de Deus. Que a lei de Deus existe com Deus, na eternidade como um todo. Né? Desde antes de Jesus, desde antes de Moisés. Né? Se a gente for pensar em Mas até de Moisés, de Sócrates, teve outros também. Antes do planeta Terra, as leis de Deus existem. As leis de Deus existem com Deus. Então a gente vê o segundo olhar. Pessoa que se destaca por algum atributo, qualidade. São revelações. Moisés era uma revelação para a sociedade daquela época. Ele se destacava por um atributo, por uma qualidade. Jesus. Olha o concurso. E o Espiritismo, não, uma pessoa, mas se destaca pelos seus atributos e pelas suas qualidades. Então, a número 2 ali, a gente pode dar esse sentido de revelação também. Na 3 ali, indício, informação significativa que revela um fato ou aspecto antes desconhecido do grande público. Moisés, Jesus e o Espiritismo
revela um fato que antes era desconhecido do grande público? Do grande público, sim. Do grande público, sim. Essas personalidades, esses precedentes, eles já conheciam alguns ou todos esses fatos da lei de Deus, né, das leis de Deus. Mas Moisés, Jesus e o Espiritismo vêm tornar a público, revelar um aspecto desconhecido por todos nós. Na verdade, quem aqui se tornou espírita, não nasceu no berço da doutrina espírita desde nenenzinho? Levanta o dedo. Ok. Desses que se tornaram espíritas, foi uma grande revelação os conhecimentos da doutrina? Foi uma grande revelação? A molecada hoje na sala de aula falou assim: caramba, explodiu minha cabeça, né? Como se aquela coisa foi tão grande que deixa a gente tão estupefato assim, né? A gente assustado, né? Eu costumo dizer que eu me encontrei. Sim. Antes eu não me encontrava. Eu me encontrei. De fato, é uma forma da gente se encontrar. E até hoje, quando a gente estuda, né, a fundo a doutrina, algumas coisas explodem a minha cabeça mesmo, assim, me deixam muito extasiados mesmo. Assim, caramba, que incrível, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Aquela sensação de como que é inovador, como que muda na minha vida acreditar nisso, né? Seja um fato mediúnico, ou um fato dos espíritos, um fato da própria vida, um conhecimento teórico mesmo, né? Enfim, falando da doutrina, mas a gente não precisa nem falar de Jesus e de Moisés nesse sentido, né? Que a gente já ouve há muito mais tempo. Lá no item 4 de revelação, aí já é um item da teologia, tem teó ali, vem de teologia. Dentro da teologia é um ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, a sua vontade. Faz sentido? Dentro do estudo da teologia, a revelação é tudo aquilo que Deus fez saber aos homens. Moisés trouxe os ensinamentos de Deus, as leis de Deus. Jesus não destruiu essas leis, ele fez valer, né? E a gente vai ver um pouquinho dessa questão das leis de Deus. E o Espiritismo também vem trazer, através do ensino dos Espíritos, uma visão mais esclarecida sobre... uma visão diferenciada. Mais esclarecida parece arrogante, né? Parece que a gente tem um esclarecimento maior do que os outros irmãos cristãos. E reviver o cristianismo primitivo. Mas a gente, é mais interessante a gente dizer que veio trazer um ponto de vista dos desencarnados sobre essa lei de Deus. Dá uma luz nova, uma complementação a mais sobre o que a lei de Deus vinha nos trazer. O Marcão trouxe aqui, né? Reviver o cristianismo primitivo, né? Trazer de volta, limpar de todas as alterações que o cristianismo passou ao longo do tempo, né? Para o espiritismo de raiz, não o espiritismo, desculpa, para o cristianismo de raiz, não o cristianismo Nutella, né? Outra gíria que a galera fala também, né? Que é aquele espiritismo que Jesus veio trazendo na sua vivência, nos seus ensinamentos de exemplo. No item 5 ali, a teologia, também ainda no campo da teologia, é a doutrina religiosa revelada. Revelação na teologia é a doutrina religiosa revelada. Moisés, Cristo, o Espiritismo também se encaixam nessa. Com certeza. Né? Então, é legal a gente pensar nesse termo, revelação, como é que ele é multifacetado, como é que ele tem várias noções diferentes. E em muitas delas ali, esses três elementos, eles se encaixam. Se encaixam perfeitamente. Aí tem uma questão da etimologia ali, que é a ação de descobrir, de desvendar. Então vamos ver essa primeira revelação. Hoje nós vamos trabalhar com duas revelações, Moisés e o Cristo. O Espiritismo, para a próxima semana, próximo encontro com um outro companheiro, ou companheira, né? Vai ser o Luiz Pereira. Ótimo. Então vamos aí para o próximo. A gente tem um primeiro epílogo ali, não sei se o termo é esse, uma primeira frase, um primeiro trecho da Bíblia. Vem falar o seguinte: alguém gosta de ler? Pode ler para a gente, por favor? Quem gosta de ler quer ler? Se não quiser, também não precisa não. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão
sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. A gente vai revisitar essa fala posteriormente, mas num primeiro momento, essa fala de Jesus, né, está lá em Mateus, e nesse momento ela é introdutória para a gente entender justamente que Jesus não veio destruir a lei ou os profetas, mas fazer cumpri-los, se fazer cumprir. Por quê? Até aquele momento há de se entender a mesma coisa que o Marcão falou, de resgatar aquele espiritismo primitivo. Cristianismo. Desculpa, toda hora eu estou com o termo. O cristianismo primitivo. Jesus também veio resgatar as leis de Deus. Na essência. Na sua essência, para dar valor, para dar sentido àquela lei de Deus. E aí é interessante que no final, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota em um único ponto. Iota, para quem não sabe, é a 7ª letra do alfabeto grego, é a menor delas, menor das letras. Então, é figurativo, né? Sem que haja cumprido um único iota, uma letra menor, todas as leis, porque a lei se escreve, né, em letra, então, a menor das letras da lei, um único ponto da lei, tudo deve ser cumprido. Tudo deve ser cumprido. Aí. Interessante. Vamos seguir então. Só me recordo aqui até 8h45, é isso? 9 horas. 9 horas, ótimo. Perfeito. Então, primeiro, todo mundo lembra dessa cena. Galera mais experiente aí viu esse filme, né? Eu vi, achei muito interessante. Esse ator, inclusive, achei genial. Charles Heston, não. O Luiz aqui, cinéfilo, das artes cinematográficas. Saiu um álbum na época, minha mãe tinha um álbum de figurinha desse filme dele. Um álbum de figurinha de Moisés? Isso, do filme, desse filme. Desse filme. Saiu um álbum de figurinha. Então, hoje em dia é o da Rede Record, né? Tem os 10 Mandamentos lá, né? Que é uma produção mais voltada para uma interpretação protestante e tudo mais. Mas que é interessante, também está mais famosa hoje em dia. Mas a galera mais experiente vai lembrar aí o Luiz lembrou do seu álbum de figurinhas aí. Não, ela não lembrava, eu queria ver. Bacana. Então, Moisés. Vamos entender o contexto histórico. Moisés, ele vai estar centenas de anos antes de Cristo. Né? 1800 aproximadamente anos, perfeito aí, a tia Sueli trazendo uma informação histórica, 1800 anos antes de Cristo. A situação na época de Cristo, pelo que a gente sabe pelas descrições, era uma situação complicada? Muito. Não, calma aí. A situação de hoje em dia é uma situação complicada? Bastante. Bastante complicada, né? Ainda mais pra gente que está aqui na cidade do Rio de Janeiro, 2018, né? É uma situação delicada, uma situação de muito problemática, né? Muito conflito. Muito conflito. Eu acho que está pior do que naquela época. Tem. Há controvérsia, Luiz. Há controvérsia. Porque eu acho que nós temos hoje a inteligência. Sim. Nós temos um conhecimento melhor, o homem tem um conhecimento melhor hoje do seu estado aqui na Terra, né? Isso naquela época era ainda meio bárbaro ainda, né? Sim. Uma ignorância bem indignante. Sim. Nesse sentido aí. Sim. A responsabilidade aumentou. A responsabilidade aumentou pelo volume de consciência. No entanto, a barbárie era presente, era tida como lei, né? E era tranquilo, concebido de maneira natural. Não tem que ter barbárie. A barbárie faz parte. Não existia nem o termo barbárie, né? Porque a barbárie não era considerado barbárie, era uma coisa normal. Então, hoje em dia, o fato da gente ter consciência e pensar nisso historicamente já é um sinal de melhora, né? A gente vê, né? Hoje, dia 9 de março, né? Ontem se comemorou o quê? Gente, a maior parte de mulheres. Ontem se comemorou o Dia Internacional das Mulheres. Olha que maravilha! Olha que maravilha! E quantas injustiças ainda acontecem com mulheres hoje em dia? Não sou mulher, não é o meu lugar de fala, mas é fácil da gente perceber, né?
Hoje em dia, ainda em 2018, acontecem inúmeras injustiças em relação às mulheres. Imagina naquela época, né? Imagina naquela época. Então, só que a gente já tem essa consciência. A gente já tem uma consciência mais de igualdade em relação aos gêneros e em relação a todos os irmãos. E o Espiritismo é pioneiro nisso, né? O Espiritismo Até porque ele diz que nós somos espíritos. Espírito não tem sexo. Então, ora nós somos mulheres, ora nós somos reencarnamos, homens. a reencarnação. Então somos iguais. Tá então ele já igualou todo mundo desde 1857. Sim. Exatamente. Mas seguindo aqui, 2018, condição do mundo atual ainda complicado. 2000 anos atrás, na época de Jesus, mais complicado, bem complicado. Jesus lhe trouxe ali a notícia da barbárie, 1800 anos antes de Jesus. A situação era muito complicada. A escravidão era uma coisa natural. E os hebreus que viviam no Egito, naquela época, eram escravizados. E mais do que ser escravizados na nossa concepção de escravidão hoje em dia, porque a gente tem a noção de escravidão enquanto injustiça, naquela época não havia essa noção de injustiça. A condição de escravidão era uma condição tida como comum e normal. Então, se você nasceu escravo, ok. O teu senhor tem direito de te explorar. E você aceita aquilo com muita naturalidade. Você aceita aquilo com muita naturalidade. Então, olha só, a falta de consciência, a ausência de consciência, né? E muitas barbáries aconteciam naquela época. Moisés, né, que nasceu em berço nobre, também, né, que cresceu em berço nobre, ele tem todo um histórico naquele momento de libertação do povo hebreu, do Egito, né, e passa anos caminhando no deserto em busca de Israel, em busca da terra prometida, né? O contato com aquele povo que nasceu, há quem diga que foram 40 anos no deserto, há quem diga que foram mais, que foi menos anos, que nasceu escravo, que nasceu dentro de um sistema de exploração e de escravidão, sem autoestima, sem consciência de que é um espírito, de que é um indivíduo, de que tem direitos. As relações entre esses indivíduos eram precárias? Bastante. Tudo indica que sim. Tudo indica que eram relações extremamente precárias, extremamente complicadas, né? Porque eles nasceram naquela condição. Imagina, você chegar para um indivíduo que nasceu naquela condição e falar assim, cara, você é livre, vamos lá, decide pela sua liberdade. A liberdade, inclusive, é uma responsabilidade muito grande, né? E lidar com a liberdade é muito difícil. A gente sabe lidar com a nossa liberdade? Estamos aprendendo. É um eterno aprendizado. Ainda é difícil para a gente. Todos os potenciais que a gente pode desenvolver com a nossa liberdade, a gente consegue desenvolver? Imagina aquele povo escravizado. Sem autoestima. Há milhares de anos atrás, sem autoestima. Não é? Então, Moisés, ele vai receber, né, no alto do Monte Sinai, todo mundo já conhece essa história, o quê? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. E além disso, vai desenvolver outros mandamentos também, que são leis civis, que estão presentes lá no Antigo Testamento, que os companheiros judeus chamam de Torá, né? Então, vão ter os mandamentos civis lá. Passa por gentileza. Então, a gente tem aqui, primeiramente, as leis de Deus. Caramba, Roque, vamos ler? Então, nós temos aqui 10 leis. Vocês querem ler? Todos conhecem? Vamos ler, né? Então, beleza. Alguém quer ler? Querem que eu leia? Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis mais esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra.
não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Maravilha. E aí, gente? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, já está escrito ali em primeira pessoa, né? Como se Deus, Moisés médium, escrevendo ali a palavra de Deus, né? Moisés recebendo aquela mensagem, especula-se, claro, que teria sido um espírito superior, Skol, que estivesse traduzindo aquilo em nome de Deus. O governador daquela região. Daquela região, né? Como aqui no Brasil, Ismael seria o espírito encarregado por daquela região, trazendo, levando, meu lanche ficou mais feliz agora, trazendo, levando aquela mensagem em primeira pessoa. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, dizendo, justificando tudo o que havia feito naquele momento, e aí pedindo para que não faça imagem esculpida, nem figura do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que esteja nas águas na terra. Não adorareis e não lhes prestarei culto soberano a outros deuses estrangeiros. Que princípio é esse, senhores? Aquela época, todo mundo sabe o que quer dizer o termo politeísmo? Poli, muitos. Teísmo, Deus. Culto a muitos deuses. Culto a muitos deuses. Era muito comum? Muito. Vocês estudaram Sócrates aí, Platão, né? Sócrates foi obrigado a beber cicuta porque mesmo desafiou a crença dos gregos, né? Desafiou a crença dos gregos, que era politeísta. Se lá na Grécia, Sócrates, tido como uma grande referência, foi morto, imagina um homem vindo falar às diversas tribos que existiam a própria nação, né, egípcia, que era politeísta, ou as diversas tribos politeístas daquela região ali, virar e falar assim: não, olha só, não existem vários deuses, existe um Deus único. Ia sofrer sanções piores do que de Sócrates, piores do que as que foram empregadas a Moisés também, né? Então, palavras de Deus, para ter tom de veracidade ali, né? Para ter peso de verdade. Eu sou o Senhor vosso Deus, não existe outro. Não faça culto a vários deuses. E a gente vai estudar depois nos atributos da divindade, se não me engano, lá no livro dos Espíritos, no capítulo do livro dos Espíritos, né? Me corrijam depois se eu estiver falando uma besteira, sobre o porquê que Deus não pode deixar de ter esses atributos. O fato de ser único é um dos seus atributos, né? O primeiro mandamento que está aí. E aí é interessante, antes de a gente dar continuidade na leitura dos mandamentos, Kardec vai fazer uma colocação de que é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todos os tempos. Todos os tempos. Essa lei é de antes de Jesus? Jesus, como nós estamos aprendendo, também teve que aprender as leis de Deus? Também teve que aprender as leis de Deus. Não nasceu Cristo. Pois é. No processo progressivo, Kardec